Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos para meditarmos o Evangelho diário no nosso Palavra Encarnada, programa da obra Lumen, diário, que nós meditamos e mergulhamos nessa fonte da graça de Deus, que é a Sagrada Escritura para nós. Vamos clamar a presença do Santo Espírito para que Ele venha nos ajudar a mergulhar e preparar o nosso coração para acolher essa semente de vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Tomemos o Santo Evangelho, e sigamos a leitura dele para mergulharmos, e compreendermos o que o Senhor Ele quer falar para nós e quer nos revelar no dia de hoje. O Evangelho está em João, capítulo 8, versículo do 12 ao 20. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque está dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, ele vai nos conduzindo, Ele vai nos levando em algumas ideias centrais, principais da revelação de Jesus. Jesus, ele começa o Evangelho de hoje, que está em João, no capítulo 8, versículo 12, ele começa revelando que é a luz do mundo. E essa revelação, que é a luz do mundo, impacta aqueles que o escutam. Ele que é a luz sempre era vista diante do entendimento da cultura dos judeus, do povo do tempo de Jesus, como um sinal, um símbolo de sabedoria. Quando Jesus diz que é a luz do mundo, ele está dizendo que ele é a sabedoria do mundo, ele é o entendimento no mundo. E aquilo atingia profundamente o ego dos fariseus, porque eram homens que eram tidos como doutores da lei, eram homens que eram tidos como os entendidos da lei. E Jesus revelava que era a luz do mundo, e depois que ele revela que é a luz do mundo, seguido dessa revelação, vem uma promessa: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Só quem me segue. Então, ele já direciona o segmento para o segmento dele. Então, ele tira aquele entendimento e o segmento dos fariseus, dos mestres, dos doutores da lei daquela época, ele tira esse segmento já do contexto, da história. Ele já fala que é necessário que o sigam para que tenha a luz da vida. E não mais os sábios daquela região, não mais os sábios daquela localidade. Porque esses homens que se eram ditos como sábios não conseguiam nem reconhecer nele a presença do Filho de Deus, não conseguiam reconhecer naquilo que Jesus estava se revelando. E o Evangelho de São João,
se nós formos olhar, é um evangelho cheio de símbolos, cheio de revelações. Jesus, ele se revela. João chama os milagres de Jesus de sinais. Esses sinais que João fala sobre os milagres de Jesus são sinais de que ele é filho de Deus. É uma pessoa diferente. Não é mais como aqueles que anunciavam, não é mais como aqueles que falavam do reino. Que falavam de um reino de bonança, de um reino que corre, né, leite e mel. Não era mais só esse reino. Isso era uma imagem do reino. Mas o reino que Jesus ele veio revelar é aquele que por várias vezes ele tocou, né? Jesus ele nunca falou claramente, abertamente sobre o reino dele, mas ele dava imagens para que nós pudéssemos, para que estimulasse ali a imaginação, a mentalidade, estimulasse ali a criação desse reino dentro do coração, porque o reino era a presença de Jesus. O reino é como o fermento na massa, o reino é como a semente de mostarda. O reino de Deus é assim. Era algo pequeno aos olhos humanos, mas grandioso no interior daquele que o acolhia. E acolher Jesus é acolher o seu reino. Acolher Jesus é acolher o Pai, é acolher toda a revelação. Por isso que ele é a luz do mundo. Por isso que aqueles que o seguem não andam mais nas trevas. Por isso que aqueles que o seguem terão a vida eterna. Então isso inquietava os fariseus, porque eles iriam perder os seus seguidores. Eles perdiam os seus seguidores. Eles perdiam as pessoas que passavam a seguir Jesus. E aí eles acabaram julgando Jesus, né? O seu testemunho não vale, porque você dá testemunho de ti mesmo. Então Jesus ele diz, né? Vocês julgam na carne, né? Eu não vim para julgar ninguém, mas se eu julgo, né, é porque eu julgo na verdade, porque comigo está o Pai. Então eles questionam onde está o teu Pai, e Jesus diz: se vocês não me conhecem, quem dera vocês conheceriam o Pai, né? Então era necessário um acolhimento e uma aceitação daquilo que Jesus ele vinha revelando. É necessário aceitar a Cristo. É necessário acolher a revelação de Jesus primeiro. É necessário acolhê-lo. É necessário conhecê-lo. É necessário mergulhar naquilo que ele veio revelar para nós, para que a gente possa entender quem é o Pai. Porque Jesus ele é o enviado do Pai. Ele é o Pai em ato, em misericórdia, em amor. Acolher Jesus é acolher o Pai. Acolher a vontade de Jesus e acolher a vontade do Pai. E quando Jesus ele age com o Pai, ele age na misericórdia, ele age no amor, ele age na bondade. Jesus ele é essa ação, ele é o verbo de Deus, ele é a ação de Deus em nosso meio. É Deus de misericórdia agindo em nosso meio, né, através do seu Filho. E nós precisamos acolher esse anúncio de Jesus. Nós estamos aí nos encaminhando, né, no finalzinho da Quaresma, na 5ª semana da Quaresma, e Jesus ele já começa de alguma forma a dar algumas pitadas daquilo que ele tem o conhecimento sobre si mesmo. No Evangelho é bem claro, porque Jesus ele conhece a si mesmo, ele conhece o seu destino, ele conhece para onde ele vai, ele conhece a vontade do Pai para ele. Nós conhecemos a vontade de Deus para nós. Nós temos essa propriedade que Jesus tinha da vontade do Pai. Jesus ensinava no templo, né? Ele ensinava as pessoas no templo. No finalzinho do Evangelho vai revelar isso, que todo esse ensinamento é no templo, diante das pessoas, diante dos doutores da lei, diante dos mestres, daqueles que eram entendidos, né? E ninguém o prendeu porque a hora dele ainda não tinha chegado. Já se começa a dar algumas pitadas, já se começa a dar alguns sinais daquilo que Jesus vai viver, né? Daquilo que nós vamos viver com Jesus na grande Semana Santa.
O evangelho de hoje, né, que, digamos assim, ontem, né, demos início, né, à quinta semana da quaresma, hoje, segunda-feira, o evangelho ele já vai nos conduzindo. O evangelho ele já vai nos lembrando da necessidade de aceitar a Jesus, que aquele que caminha, que segue o Cristo, nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E seguimos Jesus aonde? Né? Não tinha chegado a sua hora. Que hora é essa? A hora da plenitude. A hora em que ele vai ofertar a sua vida ao Pai pela salvação da humanidade. Então nós seguimos Jesus, nós estamos junto com Ele. Ainda não é chegada a hora, mas precisamos estar com Ele. Precisamos estar colado nele. Precisamos estar ouvindo, precisamos estar com o coração inclinado sobre Ele. Ainda não é chegada a hora, mas nós não podemos agora abandonar ou desistir. Que o Evangelho de hoje ele faça brotar no nosso coração esse desejo do seguimento do Cristo. Esse desejo de seguirmos e irmos cada vez mais além junto com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.